Então, meus irmãos, o tema de hoje será celas mentais. E o nosso expositor será o nosso irmão Nelson Macedo, que é aqui da casa, e está com ele, então, a palestra de hoje. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Especialmente aqueles que hoje chegam pela primeira vez. Sintamos-nos todos envolvidos com essas vibrações de amor, essas vibrações emanadas pelos nossos irmãos que aqui estão, desde há muito cedo, nos acolhendo, esperando que a gente estivesse aqui, e que bom que nós podemos ter escolhido estar aqui hoje, não é? Nesta casa que está sempre à nossa disposição. Este tema, conforme o nosso irmão Paulo nos coloca, né? Celas mentais, vem nos trazer reflexões muito significativas para todos nós. Como diz Haroldo Dutra, né? Este estudo é para mim, mas se puder servir para alguém mais, que possa trazer algum benefício, não é? Nós, enquanto criaturas humanas, desde sempre, nós temos buscado atingir, encontrar a nossa liberdade. Nós vamos ver esta busca em todas as situações, não é? Criaturas querendo a liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de criar, a liberdade de destruir, a liberdade de reconstruir, a liberdade de ir, a liberdade de vir, não é? E às vezes nos deparamos com adversidades que nos freiam esta liberdade. Mas que liberdade é essa que todos nós buscamos? E que não poucas vezes nós vamos perceber que esta ausência de liberdade não é o outro que me dá. Muitas vezes nós mesmos nos privamos desta liberdade. E neste conceito nós vamos lembrar das nossas reações, das reações da nossa mente, frente a diversos eventos que acontecem na nossa vida, sejam eventos alegres ou tristes, não é? Tem até uma mosca aqui que está participando com a gente da exposição, mas deixa ela junto aqui. Está me soprando aqui algumas informações, não é? Então, reações que por vezes são intuitivas, às vezes são adversas, às vezes são agradáveis, mas uma boa parcela são desagradáveis, não é? E tudo isso vai formando nos conceitos e trazendo-nos situações e nos causando emoções diferentes. Às vezes emoções agradáveis, como dizia, mas às vezes emoções desagradáveis. Poderíamos citar aqui o ciúme, a tristeza, não é? Que mais? A gente pode lembrar também de momentos de cólera, momentos de ira, ternura, carinho, tudo gera a nós emoções, algumas boas e outras não tão boas assim. Ao longo da história, nós vamos lembrar deste momento triste da humanidade, em que nos deparamos com a escravidão ou o escravismo, em que nós, enquanto humanidade, alguns de nós acreditávamos que tínhamos a autonomia de subjugar o outro, né? Homens aprisionando outros homens, no sentido de homens e mulheres e crianças, não é? Então, essa mancha da humanidade em que nós superamos em parte, né, grande parte ainda a gente encontra nos momentos atuais, situações assemelhadas a essas, mas que a legislação já impede que
haja essa exploração como houvera no passado. Estamos falando da escravidão, essa mancha da humanidade, não é? E que, sendo uma ilusão das transitoriedades da vida, é também contra a lei de Deus. Pois, se o Evangelho nos diz que somos todos irmãos, nós não temos o direito de subjugar o outro, tornando-o escravo da minha vontade, ou considerando, como até mesmo em leis antigas consideravam, determinada raça como inferior, ou mesmo a mulher como inferior, como a gente vê ao longo da nossa história, ou determinada crença, ou determinada região, enfim, não é? E é contra as leis divinas. E tanto isso é verdade que nós vamos ler lá no Antigo Testamento Moisés movendo aquela multidão pelo deserto, libertando então o povo do jugo do antigo Egito. Porque Moisés então trouxe nesta missão de trazer, conduzir a libertação daqueles escravos, não é? Vamos encontrar em um livro dos Espíritos, aonde fala da lei de liberdade, na questão 829, quando Kardec pergunta aos benfeitores amigos: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Então Kardec faz esta pergunta aos benfeitores amigos: será que há algum tipo de homem ou mulher, enfim, alguma criatura que esteja destinado a esta condição? E os benfeitores vão nos dizer: e contraria a lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Se desaparece com o progresso, quem ainda atua desta forma evidencia a falta do progresso, não é? A inferioridade daquela nação ou daquele grupo que ainda acredita-se ter esta condição. E complementa Kardec: e contraria a lei humana que consagra a escravidão, ou seja, contra a lei humana que admite uma situação dessa, está contrariando a lei de Deus, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Não é? Então, se a lei de Deus, o Evangelho de Jesus nos diz que todos, sem exceção, somos irmãos, como pudera um irmão ter a possibilidade ou a autonomia de subjugar o outro? Então não há esta possibilidade, não é isso que o Evangelho vem nos trazer. E aqui nós nos deparamos com aquele conceito de superioridade e de inferioridade. E aí nós podemos navegar por diversos temas, na contradição ou na condição social, não é? Aquele que, por ter mais recurso financeiro, se acha superior àquele que tem menos recurso financeiro. E aqui nós vamos encontrar nas obras, não só de Kardec, mas outras obras complementares, que nós vamos ver que aquele que algumas vezes, né, não é uma regra geral, mas aquele que traz uma condição abastarda, nem sempre ele vai manter uma condição moral equivalente, não é? Então, aquele que mais humilde, mais simples, que traz a simplicidade no seu coração, é aquele que demonstra ter uma superioridade moral. Vamos lembrar de Chico Xavier, na sua simplicidade, na sua condição de humildade, recebendo muitas vezes doações de milhões na moeda da época, às vezes como uma gratidão de alguém, e ele, o mais rápido possível, transferia aqueles valores para a Federação Espírita, não é? E trazia simplicidade no seu modo de viver, no seu modo de falar, na sua conduta,
no seu pensamento. Aqueles que conviveram com ele dizem que ele passava tamanha emoção, tamanha superioridade, que quem conversava com ele se achava muito mais, dava a entender que era muito mais do que realmente era, porque ele tinha essa condição moral, não é? De poder tratar o outro como irmão de fato, como uma pessoa amada, e realmente ele sentia-se assim. Ainda dentro dessa questão que a gente ilustra aqui por esta escada, não é? Nesse conceito de superioridade, de inferioridade, nós vamos encontrar na cor da pele algumas pessoas que até hoje acreditam que isso possa determinar algo relevante. Na nacionalidade, nós vamos ver brigas imigratórias ou migratórias por conta da sua nacionalidade, por capacidade intelectual, alguns que se acham na condição intelecto em superioridade a outro. Até pouco tempo ainda se media o que é chamado de coeficiente de inteligência, o QI, e hoje já se entende que não tem esta relevância, porque nós temos aptidões a determinadas áreas, outros têm outras aptidões. Imagina se todos nós entendesse muito bem de matemática, mas ninguém soubesse de geografia, ninguém soubesse de química, de letras, de idiomas, enfim. Então essa diversidade é que nos traz as possibilidades de crescimento, não é? Nós vamos encontrar essa ideia de superioridade e inferioridade também nos cargos das empresas. Nós vamos ver muito presente ainda hoje nas religiões. Nós vemos guerras por conta de religião, e se a religião ela tem esse compromisso de unir as pessoas, de ligar a Deus, é um contrassenso haver guerra por conta de religião, e nós estamos vendo, né, na atualidade, grandes conflitos. Também a questão cultural, não é, de pessoas de determinada cultura se encontrando em adversidade com outros porque pensam diferente de si, ideologias as mais variadas e tantos outros temas que nós poderíamos trazer aqui, e que nada mais é do que trazer no cerne destas questões as grandes chagas que os benfeitores nos dizem que são as chagas da humanidade. O orgulho, a vaidade, às vezes enrustidos de outras formas, né? Que traz de uma forma obscura, mas fantasiosa, a criatura se acredita, né? Que ela tem a condição de se achar superior. Só passou um homem na Terra que traz a perfeição, que foi Jesus. Todos nós, os demais, estamos a caminho de uma perfeição relativa. Então, todos nós temos ao que aprender e temos ao que ensinar. Todos nós, alguns com aptidões mais evidentes para determinadas áreas e outros para outras áreas, o que é natural, não é? Mas evidencia-se a falta de humildade com que nós estamos vivendo hoje, porque a humildade ela traz a condição de nivelarmos, né? De nos encontrarmos com uma criatura que eu não conheço e conseguir olhar ela como realmente um irmão, de poder observar determinada situação e dizer, realmente isso eu não sei fazer, mas eu vou pedir ajuda para aquele que sabe. É como Santo Agostinho sempre recomenda, né? A gente poder se conhecer, aprender as nossas limitações, ter esta consciência das nossas limitações, mas também das nossas potencialidades. Tem determinadas questões que nós já superamos, que nós já conseguimos dar passos importantes para isso, não é? Ainda dentro deste esclarecimento, nós vamos encontrar, dentro do Livro dos Espíritos, 5 questões que vai nos falar da simplicidade, não é? Então, dizendo assim, na questão 115, Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Né? Será que alguns foram criados já bons e outros maus? Que às vezes a gente tem essa impressão, né? Que a criatura traz tanto ódio no coração
que poderemos desavisadamente acreditar que alguma criatura possa ter sido criada mal. E aquela outra que a gente não conhece a história e que hoje traz grandes exemplos de bondade, quem olha de longe pode acreditar que ela foi criada assim, não sabe todas as dificuldades que ela passou, as limitações, né, para conseguir chegar nesse patamar. Então os benfeitores nos dizem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber, não é? A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, ou seja, para aproximá-los de Deus. Deus quer que nós consigamos nos aproximar deles pelos nossos méritos. Para Ele, poderíamos nos ter criado já perfeitos, sim, mas Ele quer que isso se aconteça pelos nossos próprios méritos. E aí nós vamos encontrar na questão 121, os benfeitores reafirmando essa questão. Deus não nos criou maus, nos criou simples e ignorantes, né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher que caminho nós queremos trilhar. Alguns trilham um pouco mais rápido, porque escolhem determinados caminhos adequados, outros um pouco mais teimosos, mas todos nós chegaremos a este nível de perfeição, não como Deus, mas uma perfeição relativa. Vamos encontrar de novo esta afirmação na questão 133, quando Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E eles reafirmam: todos foram criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Então é na matéria que nós conseguimos exercitar os nossos conhecimentos. Algumas vezes nós poderemos tropeçar frente a situações que acreditávamos já ter superado. Mas então vem a bondade divina e nos oportuniza uma nova encarnação, para que possamos superar aquilo que nós cometemos de forma equivocada. E mais à frente ainda vamos encontrar na 634, de novo, os benfeitores dissemos, ainda eles mesmos repetem, né? Nós já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Então nós, quando desencarnarmos, naquela célebre frase, né, naquela pergunta, né, que fizestes da tua vida, ele não vai perguntar o que o outro te fez, mas o que tu fizeste da vida que tu conduziste, não é? Então ele nos deixa a escolha por nossa conta, e com ela as consequências da nossa escolha. E na 1006, na pergunta 1006, os benfeitores dizem também: Deus criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer a vontade de cada um. Então, nós não temos privilégios na criação divina. Nenhum de nós traz privilégios na criação divina, mas nós temos auxílio, os mais variados, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Nós vamos lembrar da lei de causa e de efeito. Não há castigo. Há consequências daquilo que nós fizemos. Mas poderíamos talvez pensar assim: nesta vida, não prejudiquei ninguém, procurei conduzir a minha vida de uma forma reta, de uma forma correta, e ainda assim eu recebo tantas adversidades, tantas provações, tantas situações que realmente eu não consigo compreender o porquê que tenho que passar por isso, se eu procuro seguir o Evangelho de uma forma tão, a meu ver, tão correta, não é? Mas hoje é a colheita de ontem. Então hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá no passado, que a gente não se lembra, por bênção de Deus.
e que hoje também nós estamos plantando o que nós vamos colher amanhã. Para aqueles que trabalham na agricultura sabem que aquele que planta determinada cultura, ele não planta tudo de uma vez. Ele planta hoje um trecho, um canteiro, vamos dizer assim. Amanhã ele planta outro canteiro, depois outro canteiro, para que ele possa todo dia estar colhendo. E assim é a nossa vida. Cada dia é um plantio, cada existência é um plantio. E esse plantio, ele é facultativo. Nós podemos plantar, nós não plantamos se nós não quisermos, mas a colheita, depois que tu plantou, ela é obrigatória. Então nós vamos colher. Mas a bondade de Deus é tamanha que às vezes nós cometemos diversas dificuldades em outras oportunidades existenciais e nós vamos ter que fazer essa colheita, mas não o canteiro todo de uma vez. Vai nos ser oportunizado colher aos pouquinhos, cada trilhinho daquele ali, num pouquinho, mais um pouquinho, até que nós consigamos nos reatarmos, ou nos conciliarmos, ou nos harmonizarmos com a lei divina. Porque quando eu faço mal para o outro, naturalmente ele recebe esse mal, não é? Mas eu não estou diretamente me comprometendo com ele, eu estou me comprometendo com a lei divina. Porque aquele que recebeu a adversidade que eu provoquei, pode ser um espírito já de uma elevação espiritual muito grande, que ele vai olhar para aquela situação, vai me olhar com caridade, com amor, e vai me perdoar, e vai seguir a sua caminhada. Mas nem por isso, aquela atitude que eu cometi, ela foi sanada. Então não adianta só não fazer o mal. É necessário que nós façamos o bem. Pois que mérito nós teríamos, nos diz o Evangelho, se eu não faço o mal e também não faço o bem? Não há mérito nenhum. Eu preciso fazer o bem. Não fazer o mal é nossa obrigação. Mas precisamos fazer o bem, empreender as nossas forças para que nós consigamos nos reatarmos e nos trazermos o equilíbrio, né? Nos trazermos a consciência tranquila. Ainda dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar esta questão, 273, que Kardec pergunta: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Aqui estamos falando da lei de causa e efeito. Mas depende do gênero da expiação, porque nós encarnamos ou em prova ou em expiação. A prova normalmente é uma escolha que eu fiz. E aí nós vamos ver pessoas passando por dificuldades tão grandes, mas trazendo também um sorriso no rosto, observando aquela adversidade como uma coisa natural. Normalmente são provas que a criatura escolheu, mas a expiação não. A expiação é uma imposição, seja porque eu ainda não tenho uma consciência tão livre de escolha, ou por algo que eu preciso passar. Aquilo que eu fiz o outro passar, talvez eu seja convidado a passar por algo semelhante para que eu compreenda melhor aquela situação. Então, nos diz os benfeitores, que é, sim, possível, né, um homem de uma raça civilizada reencarnar em uma raça mais atrasada, né? Mas, diz ainda, um senhor que tenha sido de grande crueldade com seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É um castigo isso? Não. É uma consequência, é uma forma de que a criatura, é oportunizada a criatura entender o que se passa, entender que, como nós dizíamos no começo, não temos a autonomia, a possibilidade, o direito de subjugar ao outro, não é? Nós vamos encontrar na lei humana já um grande progresso em sintonia com a lei natural. Nós trazemos aqui o artigo 4 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1948, que diz assim: ninguém será mantido em escravidão
ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Na nossa Constituição brasileira também está ratificado este artigo 4º, não é? Mas ainda assim temos teimosos, ainda assim trazemos situações enquanto humanidade que ainda denota essa situação. O indivíduo egocêntrico se coloca no centro de tudo, acreditando-se que possa subjugar o outro com a sua vontade. Primeiro eu, primeiro a minha vontade e depois o outro, né? Trazendo um excessivo amor próprio e se comprometendo com isso também com as leis divinas, né? Mas ainda assim, ainda essa criatura que traz sofrimentos, que traz dificuldades à humanidade, ainda assim, ela também poderá e terá a oportunidade de se retificar. É Jesus quem nos diz, certo momento, em que o Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Nenhuma. Ele não diz assim, não quer que a maioria, não, ele não quer que nenhuma se perca. Então, ainda assim, criaturas que nós observamos de grande crueldade no seu coração, ainda assim essa criatura terá a oportunidade de retificar-se frente às leis divinas. Voltamos ao Livro dos Espíritos, e é um convite ao estudo que nós fazemos. Na questão 487, pergunta Kardec, dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou serão os males morais? E aí os benfeitores nos dizem, o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Esses são os maiores males que nós podemos infligir. Daí, ou seja, a partir disso, do egoísmo e da dureza dos nossos corações, é que decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Então, aí está a origem de todas as dificuldades que nós ainda trazemos na nossa vida. Mas até agora nós falamos desta escravidão do corpo, e que o outro escraviza o outro, né? Eu escravizo o outro. A gente está falando de alguém e alguém na terceira pessoa. Mas e como fica a escravidão da nossa mente? Nós falamos dos escravos que foram libertados do jugo da escravidão que nós conhecemos, das prisões, das celas, que não cabe aqui nós detalharmos, todos nós conhecemos a história. Mas, e a escravidão da mente, da nossa mente, e da escravidão de nós mesmos para com a nossa mente? Os escravos que foram libertados, mas o que pensar então dos homens que são livres, mas que ainda assim se auto-aprisionam? É um paradoxo que nós trazemos. Ali, os conceitos de liberdade para o outro, mas eu ainda me trago dentro, preso nas minhas celas. São aqueles hábitos enraizados de longa existência, os velhos hábitos que nós trazemos, os velhos conceitos, as convenções sociais, o verniz social, que acaba por nos aprisionar, nos gerando o quê? Estresse, nos gerando ansiedade, nos gerando fobias, nos gerando depressões. Quem não viu a palestra de Eulália Bueno no segundo encontro do Livro Espírita de Alvorada, foi disponibilizada essa semana lá no YouTube, entre no canal da UME Alvorada, ela vai falar de alguns conceitos, algumas questões muito interessantes que se ligam nessa questão que nós trazemos hoje. Fica o convite para nós visitarmos a palestra dela também, não é? Uma irmã muito esclarecida, que nos ajuda nessa compreensão. Então, nós trazemos uma rigidez, por vezes, tão grande, que acaba por nós próprios nos aprisionarmos. E aí acontece, em alguns casos,
o que André Luiz chama de monoideia. Diz André Luiz, é citado por ele, né, ao descrever o processo da formação de ovoides no livro Nosso Lar, que inclusive vai ter o filme agora a partir do dia 25, o 2, né, que a partir deste livro, né, os quais eram formados os ovoides, a partir da insistência da monoideia de ódio, de raiva, ocorrendo então, decorrência disso, a redução perispiritual daquela criatura, ou seja, começa a deformar o seu corpo espiritual, de tal forma que se lembra, quando olha a criatura ovoide, nós vamos encontrar no livro também, um convite, nós temos na biblioteca, a lembrança de realmente um ovo ou uma criatura ainda dentro da placenta, né? Então, tamanha deformidade que nós mesmos nos causamos, com sentimento de ódio, de raiva e sentimentos depreciativos. Como nos diz Augusto Cury, qual é o pior cárcere que a criatura pode estar? Diz ele, não é aquele que aprisiona o corpo físico, mas aquele que asfixia a mente, aquele que algema a nossa emoção, aquele que sufoca o prazer e que torna-se servo de culpas, ou até alguns de nós coloca toda essa dificuldade no trabalho excessivo. É uma forma, é um escape que nós encontramos, né? Começa a trabalhar de uma forma frenética, é uma forma de escape também para situações que nós mesmos estamos passando conosco. E aí vem essa famosa palavrinha que tanto importuna e que tanto perece a humanidade, que é a culpa, não é? Nós vamos encontrar este tema também relacionado com as mortificações e as privações voluntárias. Lembramos daqueles irmãos, né, se autoflagelando. Nós vamos encontrar a juventude se autoflagelando. Nós vamos encontrar, às vezes, um sentimento pessimista, persistente, nos convidando à depressão. Nós vamos encontrar variadas situações nos levando à culpa. E o que é a culpa, não é? Vamos ler lá no Livro dos Espíritos, a questão 720. Kardec pergunta se tem algum mérito, não é? Aos olhos de Deus, alguma privação voluntária, ou seja, algo que eu não preciso passar, mas que eu vou lá e, por minha própria vontade, faço isso. Por exemplo, fico 15 dias sem comer nada. É uma privação voluntária que eu estou fazendo para mim mesmo, não é? Tem algum mérito nisso? A gente respeita a todas as crenças, a todas as manifestações, mas nós trazemos aqui uma reflexão para todos nós, tomarmos nós as nossas conceituações e também trazemos as nossas próprias interpretações daquilo que é trazido, não é? E aí Kardec então pergunta se há algum mérito aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. E aí a resposta dos benfeitores amigos nos dizem assim: fazei o bem aos vossos semelhantes, é mais mérito tu tereis. Então, se eu vou me privar de um alimento por algum motivo, então que eu possa fazer isso de outra forma, eu vou doar, eu vou sanar a fome da criatura e não me punir, porque o meu corpo é o reflexo do que o meu espírito está comandando. Não adianta eu vir aqui e cortar o meu pulso por sentimento de culpa, o meu corpo físico vai perecer, mas o meu espírito continua o mesmo. Então a mudança não é de fora para dentro, a mudança tem que ocorrer de dentro para fora, não é? É assim que nos ensinam os benfeitores amigos. E quando nós começamos a alimentar esses sentimentos de culpa, esses sentimentos depreciativos, porque às vezes nós achamos que já temos a condição, ou já tínhamos superado determinada situação, e nós caímos de novo. E aí vem a nossa consciência e nos diz: olha, tu ainda não aprendeu essa lição. E algumas vezes nós começamos a nos culpar por isso, a nos autoflagelar mentalmente, inclusive. E aí nós começamos a abrir o quê? As brechas morais. E quando nós abrimos essas brechas, a exemplo da imagem aqui trazida,
é como um vaso que abre uma pequena brecha, um pequeno trinco, e o que abrigava uma água pura já dá abertura para entrar um verme, para entrar um inseto, para entrar algo que venha a depreciar a qualidade daquela água. São as nossas brechas. É comum nós ouvirmos falar, às vezes, de que os obsessores que me causam isso, né? Os nossos irmãos eles que estão me assediando, mas eu abri as portas para eles. E não poucas vezes, esses irmãozinhos, eles estão numa condição que nós intitulamos obsessores, mas quem sabe não fui eu, lá atrás, que causei algo para ele, que trouxe a ele sofrimento e que ele ainda não conseguiu superar aquilo e vem agora me cobrar. Então, a caridade, como dizia o nosso irmão, é o único caminho para nós encontrarmos essa felicidade que nós tanto almejamos. Mas não é só a caridade para com o outro, também para com o outro, mas também para conosco. Entendermos que nós estamos num processo evolutivo. Entendermos que nós ainda somos falhos, que nós ainda caímos, mas que nós temos a condição de levantar também, não é? Então, que nós possamos não abrir essas brechas morais, e que nós possamos encontrar esse caminho que a gente tanto procura, que é esse caminho da felicidade e que está aqui no Evangelho. Esse caminho que nós buscamos, e o mundo oferece muitos caminhos. Muitos caminhos aqui ilustrados nessa imagem são caminhos os mais variados, mas só tem um caminho, que é o caminho que nos leva a Jesus. Ele mesmo nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Durante a nossa caminhada, nós vamos encontrar duas portas, como nos fala o Evangelho. Uma porta larga, que traz de forma falsa, mas ilusória, que traz facilidades, que é uma porta que os convites do mundo, que são as ideologias equivocadas, que são as situações as mais variadas, os convites do mundo. Ela traz uma aparência bonita, mas nós vamos nos deparar também com a porta estreita. Se a porta larga é esse caminho que o Evangelho nos diz que é o caminho para a perdição, a porta larga é o caminho para a conduta reta, que o Evangelho de Jesus nos convida a trilharmos, a caminharmos sim por dificuldades, por incertezas, por dores, por sofrimentos, mas tendo a certeza de que esse caminho que nos leva a Jesus é o caminho certo, que vai nos levar até Ele, que vai nos levar até o seu amor, que vai nos conduzir de forma segura e não de forma ilusória, não é? E Ele consegue tamanha grandiosidade que a gente não tem noção de medir essa grandiosidade de um Espírito perfeito como Jesus, sintetiza todas as leis e os profetas dizendo, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele complementa, fazei ao próximo aquilo que tu gostaria que fizesse ele para ti. Ou o contrário, não faça para o outro aquilo que tu não quer que o outro faça para ti. E se nós conseguirmos pautarmos a nossa vida dessa forma, nós estamos sim dentro deste caminho, que ainda é um caminho longo, ainda haverá pedras no nosso caminho, mas é o caminho certo. Jesus, ele mesmo se oferece como caminho, ele mesmo se oferece como a porta, mas nós precisamos fazer a nossa escolha. E aí nós vamos entrar de novo numa ideia aqui da perecibilidade das leis humanas, mas a imutabilidade das leis divinas. Hoje, num determinado país, algo é considerado como dentro da lei correto, a mesma situação pode ser considerada em outro lugar como algo proibitivo, mas a lei divina não. A lei divina, ela é para todos, em todos os planos, em qualquer lugar.
E quem nos ajuda a lembrar dessa lei? A nossa consciência. Estão ali, inscritos na nossa consciência essa lei. Tanto é verdade que quando nós cometemos algo que não é correto, a nossa consciência nos lembra, nos incita, nos toca lá dentro, né? Nos faz lembrar do que aquilo que estamos cometendo naquele momento não é o adequado, não é a conduta que nós precisamos seguir. E aí, uma vez que nós consigamos compreender essa mensagem amorosa de Jesus, nós aí sim conseguiremos nos ligarmos a Deus, compreendê-lo apesar das nossas limitações, aceitarmos as situações que a vida nos apresenta. Não estamos falando de servilismo, mas compreender que tudo tem uma causa, que tudo tem um porquê, e que cabe a nós, então, modificarmos aquilo que nós já compreendemos como sendo uma situação a ser modificada. E como que a gente faz isso? Através de auto nos conhecermos, sabermos que se, por exemplo, eu tenho uma tendência ao alcoolismo, então eu preciso me manter distante dele, até o dia que eu possa conviver com ele. Mas saber que eu tenho essa dificuldade, eu tenho que me conhecer. E às vezes não é muito bom o que eu encontro quando eu olho no espelho. Às vezes não é muito bom o que eu encontro quando eu faço essa viagem interna. Mas assim como uma ferida, um corte que precisa cicatrizar, o estágio anterior é uma inflamação. E essa inflamação vai colocar as impurezas para fora, até o momento em que ela possa de fato cicatrizar. Então, desta forma, nós vamos conseguir pouco a pouco nos libertarmos destas celas que nós mesmos criamos em muitos momentos da nossa existência corpórea. E para concluirmos as nossas reflexões, gostaria de compartilhar este poema que nós vamos encontrar lá no livro Parnaso, Além do Túmulo, de Chico Xavier, que traz por título Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença. Nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem e ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna, mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Chico Xavier. Meus irmãos, muita paz a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre uma presença em nossos corações. Muita paz. Obrigado.